Temos connosco o chefe de Estado-Maior do Exército, o General Eduardo Mendes Ferrão. Desde já agradeço a sua presença nesta entrevista. Comemoramos por esta altura e assinalamos o Dia do Exército. Há uma questão desde já incontornável, que é como está o nosso Exército e, afinal, que meios temos nesta altura e quantas pessoas têm ou não desistido desta vida militar no Exército. Muito bom dia, queria agradecer à Rádio Renascença a oportunidade que nos dá de darmos a conhecer melhor aquilo que é o Exército de Portugal e dos portugueses e que está a celebrar o seu dia em Viana do Castelo. Temos um Exército que está motivado, está treinado, está pronto e cumpre as missões que lhe têm vindo a ser atribuídas, como aliás tem vindo a ser observado. Cumpre as suas missões em território nacional, nomeadamente no âmbito do apoio militar de emergência, no combate aos fogos, ainda recentemente na Madeira, nos fogos da Madeira estivemos presentes a apoiar. Estamos a cumprir missões no estrangeiro, com forças na Roménia e na República Centro-Africana, de reconhecido prestígio, forças que estão muito bem equipadas e treinadas e preparadas e cujo mérito operacional é reconhecido nacional e internacionalmente, e penso e considero que daí resulta muito prestígio para o país, mas sobretudo em África, na República Centro-Africana, onde também servi durante um ano como segundo comandante da MINUSCA, é a força que faz a diferença e contribui decisivamente para a estabilidade ou crescente de estabilidade naquele país. É a força com que todos contam e atrevo-me a dizer que é uma força imprescindível no seio do contingente das Nações Unidas para que a missão continue a prosseguir. E na Roménia estamos solidários no seio da Aliança, a contribuir para a segurança do flanco leste, com uma companhia equipada com as nossas viaturas mais modernas, com as viaturas Pandur 8x8 e também com as viaturas Vamtag. Abro aqui esta janela para dizer de facto que temos vindo a modernizar o Exército, paulatinamente, com novos equipamentos, novos materiais, e todas as decisões do Comando do Exército são que as nossas forças que estão projetadas estão com todo o nosso melhor equipamento. E como é que estamos? A nível de efetivos, muito se fala desse decréscimo do número, não só no Exército, mas perguntava-lhe no Exército como é que estamos, quantos efetivos temos e nos últimos anos qual tem sido a realidade? Muito obrigado por essa questão, porque não fala apenas que é o problema, há um problema de efetivos no Exército. Nós somos menos de 10 mil no Exército, portanto é o número mais baixo que temos. Aliás, em termos de praças, é o número mais baixo que temos, baixamos dos 4 mil praças. Portanto, é um problema que o país tem. Mas e não que nos se arrasta, foquemos, peço desculpa, não nos começou últimos... hoje, portanto isto é uma tendência que foi ligeiramente interrompida durante o período da pandemia com a extensão dos contratos, mas infelizmente as saídas são superiores às entradas para o Exército. Isso suscita da parte do Comando do Exército de todos a necessidade de nos darmos a conhecer melhor, de mostrarmos aquilo que são as oportunidades que o Exército proporciona aos cidadãos que entendem vir prestar serviço no Exército e, portanto, isso de nós o que é que suscita? Uma presença muito grande junto das pessoas. É raro o dia em que não temos ações de divulgação nas escolas, em feiras de emprego, ou que recebemos visitas nas nossas unidades. E chamemos-lhe assim, esta Semana do Exército, acaba por ser um exponenciar dessa divulgação. Eu pretendo que esta Semana do Exército também sirva para, e também com esta entrevista, não é? Para melhorarmos aquilo que é a divulgação do Exército, mostrarmos aquilo que o Exército é, aquilo que o Exército faz, aquilo que nos propomos fazer no futuro e, sobretudo, mostrar aos cidadãos que podem encontrar no Exército muitas oportunidades. E aqui gostaria de referir que temos, de facto, uma aposta grande na formação e na qualificação dos nossos militares. Temos muitas ações de formação, temos muitas e diversificadas formações ao longo da carreira e, portanto, um cidadão que venha prestar para o Exército sai necessariamente mais qualificado, do ponto de vista profissional. Mas também dizer que no quadro dos princípios e dos valores que nos são inerentes, também consideramos que, numa perspectiva de educação para a cidadania, valorizamos muito os cidadãos que vêm servir no Exército.
E se olharmos, diz que querem mostrar-se mais, mostrar acima de tudo aquilo que fazem e aquilo que se pode ganhar no Exército também. O que é que tem, que desmotivação é essa? Ou seja, aos poucos essa iniciativa vai sendo repetida ano após ano. Porque é que de facto não se tem conseguido cativar tantos quantos são necessários? Fala-se muito da questão remuneratória. Será apenas isso? A questão remuneratória eu gostaria de abordar da seguinte forma. Eu, como comandante do Exército, considero que os homens e mulheres que servem no Exército merecem mais. Por aquilo que fazem, por aquilo que são, pela dedicação que têm e pelo espírito de servir Portugal e os portugueses. Como tive a oportunidade de dizer há pouco, eu nunca consigo encontrar um militar que diga não a uma missão e raros são os que não cumprem essa missão com um sorriso. Temos um Exército em que as pessoas são solidárias. E quando sentem os seus compatriotas a sofrer, por exemplo, no caso dos incêndios, não regateiam esforços nem sacrifícios para ir ajudar, para estarem prontos, esquecendo, entre aspas, muitas vezes a sua família, os seus entes próprios, para agirem em benefício das pessoas. E, portanto, nós temos que pensar que essas pessoas merecem que seja revista a sua condição remuneratória. Mas também é preciso dizer que a vida militar é uma vida muito exigente. Exige muito de nós, muita dedicação, muita disponibilidade, muitos períodos longe da família, muitas horas de serviço, mas, sobretudo, atuar em ambientes que nunca são fáceis. Quando estamos no apoio militar de emergência ou quando estamos em operações, os ambientes não são fáceis. E aí entramos naquilo que é a nossa responsabilidade enquanto comandantes. Nós temos que preparar bem as pessoas, e preparar bem as pessoas tem que ser prepará-las num quadro de grande exigência e rigor, porque não nos desculparão um dia se dissermos que preparamos ou não cuidamos de preparar bem os nossos militares que vão para operações. E os candidatos não estão muitas vezes atentos a essa questão que está aqui a referir, ou seja, ser militar não é envergar apenas uma farda. É bem mais do que isso. É bem mais do que isso, é ser competente, é ser disciplinado, é integrar um conjunto de princípios e de valores. Deixa-me dar um exemplo. Os militares que são incorporados e vêm fazer aquilo que vulgarmente se chama a recruta. Uma das principais dificuldades que sentem nos primeiros dias é exatamente adaptar-se a uma vida com horários, com regras, com processos, e custa-lhes isso ao princípio. Não têm o telemóvel sempre disponível, portanto, há um período de adaptação que custa um bocadinho aos jovens que hoje vêm ter connosco. E como é que então se pode tornar esta carreira militar e a via militar mais atrativa? Dando a conhecer, e esta semana, como diz, vai servir para isso. A questão remuneratória não está na mão dos políticos, neste caso. Tudo o resto, como é que se pode fazer e o que é que se pode fazer? Porque, de facto, também se fala muitas vezes da necessidade de começar desde pequenino a falar das Forças Armadas. Há várias iniciativas que atuam junto dos jovens e muitas vezes dos mais pequenos. Portanto, nós temos escalonadas as nossas atividades de divulgação por grupos etários, dos pequeninos. Não estamos só a olhar para aqueles que amanhã podem vir para nós. Estamos a olhar para aqueles que hoje estão no ensino, nos primeiros anos do ensino, com 6, 7, 8, 9, 10 anos, naturalmente com aproximações diferentes, mais divertidas, mais abertas, que vêm visitar-nos. Nós vamos às escolas e temos interagido muito. Nós temos vindo a fazer um trabalho de fundo ao longo dos anos para divulgar aquilo que são as Forças Armadas, aquilo que é o Exército, numa perspectiva, eu gostaria de dizer, muito integrada entre o Ministério da Defesa, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Portanto, nós todos temos objetivos comuns, não somos competidores, não. Somos, sobretudo, entidades que pretendem ter mais gente nas Forças Armadas. Eu fico contente se a Marinha tiver militares, se a Força Aérea tiver militares, mas fico naturalmente mais contente se o Exército tiver mais militares. E se, neste caso, o poder político também fizer essa cota-parte que diz necessária de reconhecimento e de alento para os que já lá estão e que chamem, provavelmente, aqueles que ficam na dúvida ou que nunca pensaram na via militar. Sim, nós trabalhamos muito estreitamente com a Sra. Ministra da Defesa Nacional e com o Estado-Maior-General das Forças Armadas nesse aspecto.
e sabemos os caminhos que temos de percorrer, mas também sabemos os recursos que o país tem, mas que todos, sem exceção, estamos unidos para conseguir melhorar os índices de recrutamento e de retenção, que é outro aspecto que poderemos falar, e estamos. Esses índices, esses recursos económicos e por aquilo que se vai vendo ao longo dos anos, tardam muitas vezes a chegar à franja das Forças Armadas, até que, por exemplo, temos a NATO a estabelecer uma cota de 2% do PIB, um bocadinho mais do orçamento de cada país para a defesa. Portugal nunca está no ranking dos que cumprem atempadamente essa meta. Sim, mas gostaria de enfatizar que este ano tivemos um aumento na Lei de Programação Militar. Não é aquilo que nós queríamos. Não vai servir para, ou não vai chegar para reequipar totalmente o Exército, mas vai melhorar de facto os índices de reequipamento, que já vem do antecedente. Gostaria de referir que o Exército nos últimos anos tem tido uma execução uma taxa de execução da Lei de Programação Militar notável. O ano passado tivemos cerca de 97%. Quer dizer que todos os recursos que o país tem para nos dar, nós executamos com muito rigor e com uma taxa de execução muito elevada. É isso que é exigido ao comandante do Exército. É que os recursos que o país coloca à disposição do Exército sejam bem geridos. Isto tem-se traduzido numa renovação de materiais e equipamentos do Exército. O Exército que temos hoje está muito mais moderno e diferente daquilo que era. Basta observar as novas viaturas, os novos sistemas de comunicação e de comando e controle, os novos sistemas de armas que recebemos. Portanto, nós temos estado a receber equipamento e continuaremos no âmbito desta Lei de Programação Militar, que eu tenho muita esperança de ver concretizada e melhorar muitas das capacidades que, por vicissitudes várias, sofreram de desinvestimento. Portanto, estamos a inverter um ciclo de desinvestimento que me deixa como comandante do Exército muito contente. Naturalmente, volto a referir, não vamos ter tudo aquilo que queríamos, mas o país tem os recursos que tem. Eu volto a dizer, eu, como comandante do Exército, tenho é que gerir muito bem e tirar o máximo proveito e ter a maior taxa de execução dos recursos que o país me coloca no âmbito da Lei de Programação Militar. Quais são as áreas que ainda assinala como tendo esperança de facto que possam, e sendo necessário no terreno, que melhorem na área do Exército? Nós temos estado a observar estes conflitos de hoje e ver quais são as capacidades que serão mais prementes para o Exército renovar. Felizmente, os estudos prospectivos que fizemos e que deram corpo aos programas da Lei de Programação Militar, que estão inseridos nesta Lei de Programação Militar, acabam por estar coincidentes com aquilo que são as novas capacidades que estes novos conflitos estão a enfatizar. Elas já existiam, mas são utilizadas com muito mais intensidade. Desde logo a capacidade de sistemas aéreos não tripulados, desde logo os sistemas remotos, desde logo a proteção antiaérea. Portanto, são tudo projetos que já estão nesta Lei de Programação Militar, estão em curso, alguns já têm processos aquisitivos quase finalizados e, portanto, nos vão permitir renovar capacidades que nós tínhamos perdido com algum desinvestimento no passado. E, portanto, eu tenho muita confiança que nesses aspectos nós melhoremos significativamente. Esta Lei de Programação Militar, que se estenderá até 2034, permitirá renovar o Exército, permitirá atingir aquilo que são os compromissos que Portugal atingiu com a NATO em termos de forças e, portanto, permitirá ao mesmo tempo continuar a honrar aquilo que são os compromissos de Portugal com as forças a projetar a posterior ou as forças que nós temos de ter em prontidão para a NATO ou para a União Europeia. Falamos de verbas, olhamos também naturalmente para o orçamento de Estado. Na área da defesa há um aumento de 13%, sensivelmente mais 344 milhões. Há um aumento concreto e que é transversal a todos os ramos das Forças Armadas, que é um aumento do suplemento de condição militar. Considera que já é uma justiça, mais uma justiça que se estava à espera que se fizesse, a passagem dos 30 para sensivelmente 100 euros? Era um objetivo que os chefes militares já tinham há muito tempo, e também a senhora Ministra, de facto, repor alguma justiça, porque estamos a falar da componente fixa do suplemento de condição militar, aquela que é igual para todos, que era diferente em relação às forças de segurança, nomeadamente à GNR, e, portanto, acho que foi uma questão de reposição da justiça, pagarem, de facto, aumento de 70 euros no suplemento da condição militar. Continuaremos naturalmente com a senhora Ministra,
o trabalho que estamos a fazer, porque há outros aspectos também remuneratórios e de suplementos que estamos a trabalhar, nomeadamente aqueles que para o Exército são muito sensíveis, são aqueles que se destinam a apoiar a mobilidade dos militares. Portanto, o Exército tem um dispositivo alargado no território, tem que deslocar os seus militares para fora das zonas da sua residência para cumprir serviço e, portanto, para mim é muito importante que o apoio à mobilidade dos militares seja revisto e estamos em curso com a Sra. Ministra para tratar desse assunto. Há franjas que ficam de fora desse apoio ou é de facto uma questão apenas de atualização de valor? Não, do que diz respeito ao suplemento de condição militar De deslocação. de deslocação será universal para todos os militares, como já hoje o é, para nós conseguirmos de facto dar um apoio melhor àqueles que são deslocados, nomeadamente hoje as questões de transporte são significativas, os custos dos transportes aumentaram muito e, portanto, as pessoas têm que ter algum apoio para se poderem deslocar. Acresce aqui também, e embora não seja no âmbito de vencimentos e subsídios, o esforço grande que fazemos no apoio habitacional aos militares que estão deslocados. Portanto, nós estamos habituados, quando falamos do Exército, passa a expressão de casernas. Temos muito mais do que isso. Portanto, de facto, temos o alojamento alargado e nesse alojamento alargado estamos a fazer um investimento grande na melhoria das condições de alojamento. Portanto, os padrões estão a ser significativamente alterados nos compartimentos alargados para 50, 60 pessoas para quartos de 4. E, portanto, isso já está em curso. À medida que vamos tendo os recursos, vamos renovando esses alojamentos. Fizemos também uma alteração significativa no conceito daquilo que são as messes militares. Portanto, as messes militares são de utilização universal por todos os militares do Exército, independentemente da sua categoria. E, portanto, é outro apoio que temos para a mobilidade dos militares. E aí E essa alteração é permitir que mais possam não só permite que todo o universo do Exército utilize as messes, independentemente de ser oficial, sargento ou praça, e também para aqueles que estão deslocados têm um preço quase simbólico para utilizar a messe, para estarem, quando estão deslocados longe de casa e não querem estar dentro do quartel, têm mais conforto e, portanto, estão aí. Portanto, nós temos messes no Porto, temos messes aqui em Lisboa, temos messes em Évora e, portanto, apoiam, de facto, o nosso deslocamento. Falava precisamente das infraestruturas, a lei das infraestruturas militares também está em curso e há uma programação de investimento. Falava dos alojamentos, muito se fala muitas vezes mediaticamente de muitos espaços ao abandono. O que é que está perspectivado aqui para reabilitação militar e ao mesmo tempo para a área civil de habitação social? E há vários protocolos que têm sido feitos até nesse sentido também. Sim, sim. Portanto, deixe-me dizer o seguinte, no que diz respeito a alojamentos e ao investimento dos alojamentos, eles são feitos, na sua maioria, com as verbas provenientes da Lei de Infraestrutura Militar, da Lei de Infraestruturas Militares. Este ano temos a expectativa de ter o valor mais elevado dos últimos anos, cerca de 11 milhões de euros da Lei de Infraestruturas Militares, a que acrescem também do nosso orçamento cerca de 5 milhões de euros, porque nós investimos na reabilitação das nossas infraestruturas. O Exército já não tem muitas infraestruturas devolutas porque as tem identificado para disponibilização, para rentabilização no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares. Portanto, o Exército tem vindo a concentrar o seu dispositivo nas infraestruturas que necessita e, portanto, já disponibilizou a maior parte delas. Aliás, quando se tem ouvido muitas vezes falar das infraestruturas, como foi agora recentemente o caso do Porto, essas infraestruturas já estavam disponibilizadas para rentabilização no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares. Portanto, será uma questão política que não fez ainda avançar esse projeto nesse local. Nós estamos a falar do quartel de Monte Pedral. Era Não, pelo menos uma das. Esse já estava, era mais o trem do ouro e a manutenção militar, estes livros que até estavam ocupados e, portanto, é uma questão só também do mercado estar interessado nas infraestruturas, mas isso é um processo que é gerido depois pelo Ministério da Defesa Nacional. Essa verba de que me falava para investimento de infraestruturas irá ser canalizada, já tem certamente esse plano feito? Irá ser canalizada para que infraestruturas e quais são as metas a atingir? Tem sido emprego como prioridade segurança militar, é uma das grandes prioridades do Comando do Exército, e depois para
infraestruturas de alojamento e alimentação, portanto, para renovar tudo o que são as nossas instalações de alimentação. Portanto, são, de facto, trabalhos que temos estado a fazer paulatinamente para garantir as melhores condições de trabalho e de habitabilidade nos nossos quartéis. Porque considera de facto que alguns, de acordo com algumas imagens que vão sendo conhecidas, já estavam de facto em muito mau estado. Sim. Os montantes que nós recebemos não são os necessários para recuperar as nossas instalações. Nós precisaríamos de muito mais, porque aquelas instalações que, se nós dizemos normalmente que são as mais modernas, são aqueles nossos regimentos das chamadas comissões que foram feitos na década de 50, pela então Comissão Administrativa para as Novas Infraestruturas das Forças Armadas. A sigla era o CANIFA. Portanto, hoje estão a precisar de ser renovadas nas suas sistemas de água, sistemas de eletricidade, sistemas de desgosto em si. Já têm quase 70 anos, portanto, precisam de ser renovadas. Nós temos vindo a renovar alguns quartéis, mas há muito ainda mais para fazer, para, de facto, renovarmos todas as instalações. Agora, a minha preocupação é onde temos pessoas que temos que ter as pessoas em condições. E essa lista prioritária está mais ou menos definida? Nessa meta? Tá. Consegue ajudar-nos a perceber algumas delas? Olha, estamos a concluir uma caserna nos Açores, estamos a concluir uma caserna em Vila Real, vamos fazer a recuperação de alojamentos na Academia Militar para os alunos que vivem em internato também. Vamos recuperar um complexo de alimentação em Lamego, que nos irá permitir depois também concentrar mais ainda em Lamego. Vamos fazer uma cozinha nova na zona de Tancos, que permitirá concentrar todo o serviço de alimentação naquela unidade, ou seja, hoje onde temos 3 cozinhas passaremos a ter uma. Portanto, também esta melhoria das infraestruturas se transforma numa racionalização dos serviços, que nos permite ter economias de escala ao nível dos recursos humanos e também ao nível dos recursos financeiros. E falámos há pouco também de meios e agora sublinhou Tancos. Como é que está nesta altura Tancos? As últimas questões mediáticas apontavam para paióis com armas que já estavam algumas ultrapassadas a nível de data ou que já não estariam nas melhores condições, que até já nem poderiam ser usadas. É verdade que é um campo importante. Como é que está e o que é que por lá se faz? Tancos nesta altura? A zona de Tancos da Margarida, onde nós temos a maior concentração de unidades militares, e em Tancos em particular nós temos a antiga base aérea, onde nós temos o comando da Brigada de Reação Rápida, temos o nosso regimento de engenharia, onde estão todas as valências de MBQ, de pontes, de engenharia, de construções. Temos depois o regimento de paraquedistas, que é a nossa escola única de paraquedistas, que é uma escola de enorme prestígio nacional e internacional. E, portanto, temos também as instalações dos paióis de Tancos, que foram, na altura, desativados. Portanto, os paióis de Tancos, neste momento, estão desativados, mas, olhando para o futuro, é uma infraestrutura para a qual teremos que olhar e investir, porque necessitamos daquela capacidade de armazenamento de munições naquela região e, portanto, num futuro próximo teremos que investir em toda aquela segurança, à semelhança do que o Exército fez nos paióis de Santa Margarida, que são hoje um exemplo de segurança, de novas tecnologias e, portanto, é esse modelo também que pretendemos no futuro instalar em Tancos. O que se pretende fazer a nível de treino consegue fazer-se nesta altura lá? Sim, lá ver, nós em Tancos temos infraestruturas únicas nos paraquedistas, portanto, e por isso aquela proximidade à base, é ali que nós formamos todos os paraquedistas do Exército. É aí que residem também os saberes únicos naquilo que nós chamamos o Batalhão Operacional Aeroterrestre, que tem valências únicas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós conseguimos lançar de um avião uma carga e pô-la com o GPS num raio de 10 metros. Isto, por exemplo, no caso, isto para as operações militares é relevante, mas, por exemplo, no caso das operações de apoio militar de emergência ganham especial a cuidado, porque imagino que tem, nos Açores, que tem as pessoas que estão isoladas numa ilha em que não se consegue aterrar, os barcos não conseguem chegar, nós conseguimos fazer chegar as pessoas, conseguimos fazer chegar a carga, os mantimentos, os medicamentos, a uma ilha dos Açores em quaisquer circunstâncias com o apoio da Força Aérea. Portanto, são valências únicas que o país tem. Temos também aí todo o treino de NBQ,
nuclear biológico-químico, é ministrado nessa zona com uma escola de especialistas que aí temos. Portanto, temos ali uma série de valências importantíssimas neste polígono de Tancos, que depois está associado ao campo militar Santa Margarida, que é a nossa maior base e onde nós temos um campo de manobras excelente, onde podemos usar todos os sistemas de armas e fazer os treinos. Acaba por ser aquilo que nós chamamos o nosso laboratório. Nesta altura está confortável com a segurança que lá é feita? Sim. Passávamos agora, se fosse possível, para os comandos e a formação dos comandos. Mediaticamente houve também algumas situações que correram menos bem, de alguma falência dos candidatos e de quem participava nesse início do curso. O que é que, entretanto, se foi apurando e o que é que mudou e se alguma coisa foi melhorada ou não nestes cursos? Muito obrigado pela sua pergunta. A primeira coisa que queria dizer é que os comandos são uma tropa da minha inteira confiança. E da minha inteira confiança para as missões mais exigentes e difíceis. E isso resulta dessa confiança, de facto, de um treino e de uma formação muito exigentes. E que o comando do Exército não abdicará de ter comandos bem formados. Porque, como disse há pouco, eu não posso enviar para operações militares da maior exigência e perigo militares que não estão devidamente preparados. Só assim é que eu tenho confiança neles. Naturalmente, no período de formação e no modo de formação que introduzimos melhorias. Como dizia um homólogo meu francês, nós todos vivemos os mesmos problemas nos vários países. E ele dizia assim: os meus mandantes subordinados queixam-se que agora não têm bons jovens para os comandos e para os paraquedistas, porque eles fisicamente são fracos. E ele dizia assim, respondia-lhes com uma pergunta: mas no fim do curso vocês não têm bons comandos e bons paraquedistas? Tenho. Então nós temos que ter diferentes aproximações. E foi isso que o Exército fez. Desde logo, no rigor das inspeções médicas, que são feitas num centro específico, em Coimbra, um centro de excelência que nós temos no Centro Militar de Coimbra, e tem um teste e uma bateria de testes físicos e psicológicos completamente diferente e mais exigentes dos restantes militares. O segundo aspecto que temos foi que, tendo em consideração, de facto, a preparação ou a condição física dos candidatos ao curso de comandos, alargámos um período pré-curso de cerca de 3 semanas em que há uma aculturação e uma melhoria da sua condição física para estarem preparados para iniciar o curso. Outro aspecto que melhorámos foi a monitorização das várias atividades que são desenvolvidas durante o curso. Correntemente está a decorrer um curso de comandos e neste curso não temos tido quaisquer problemas do ponto de vista físico. Mas, sobretudo, trabalharmos no aspecto psicológico. Estes cursos têm um aspecto psicológico muito forte, portanto, a ação psicológica para formar os candidatos a comando e, sobretudo, a nossa preocupação e o nosso foco é que todos cheguem ao fim. E, portanto, também temos vindo a atuar junto dos comandos, junto dos comandos mais baixos. De facto, a nossa mentalidade, a nossa postura é levar o cidadão a superar-se, levar o cidadão a vencer, levar o cidadão a atingir aquilo que se propôs, que é ser comando. E, portanto, essa cultura, essa mentalidade que está nas nossas tropas especiais tem estado, felizmente, a ter bons resultados. Mas deixe-me dizer que não estamos isentos de risco. Não estamos isentos de risco. Os acidentes ocorrem. Mas eu não posso baixar o nível de exigência quando estamos a preparar tropas para este tipo de missões. Na avaliação clínica que me falava, além da parte psicológica, há alguma introdução de análises, porque muito se falou também disso, relativamente a matérias ou alguns consumos que possam existir antes destes cursos? São feitas análises regulares, periódicas e inopinadas a todos os formandos durante o curso, nomeadamente nas vésperas das provas mais exigentes. E que já eram feitas ou passaram a ser feitas? Já eram feitas, mas aumentámos a periodicidade das mesmas. E isso permite-vos concluir alguma coisa relativamente a alguns casos que aconteceram no passado?
Não tenho elementos científicos que o permitam neste momento avaliar. Fala-se muito que os jovens teriam tomado alguma coisa, mas nas análises que fizeram, até nos casos e nos acidentes que infelizmente aconteceram, não tivemos quaisquer dados científicos que permitissem afirmar que os candidatos ou os instrumentos tivessem tomado ou ingerido alguma substância. Falámos já das várias missões na Roménia, República Centro-Africana. Diz que muito investimento, de facto, algum tem sido feito, muito vem também aí com as verbas que vão sendo disponibilizadas. Não teme de todo que Portugal possa ficar para trás e tornar-se um parceiro de guerra irrelevante, a nossa visão no exterior? Não. Eu ontem estava a meditar, nós preparamos-nos para estas entrevistas. Como é que nós nos afirmamos no panorama internacional? Nós, Exército, nós, Forças Armadas. Não pode ser necessariamente pela quantidade, nós somos um país pequeno. Mas uma coisa eu posso afirmar é que nós, onde quer que estamos, nos afirmamos pela qualidade. E que os nossos parceiros nos pedem muitas vezes para lhes mostrarmos como fazemos, como é que conseguimos atingir. Nós temos uma característica ótima, ou várias características que nos permitem granjear prestígio. Primeiro, a nossa competência. E isto resulta de uma formação muito boa e de um treino muito bom. A segunda é a nossa capacidade de interagir com pessoas, instituições e outros exércitos nos teatros de operações em que estamos. Aquilo que eu muitas vezes uso que nós temos uma mais-valia que eu chamo-lhe uma interoperabilidade cultural. Para além daquela que decorre, nós sabemos trabalhar com os outros exércitos, temos equipamentos e processos e procedimentos e doutrinas similares com outros exércitos, nós temos uma interoperabilidade cultural que potenciamos muito bem. Nós, onde quer que chegamos, conseguimos fazer as pontes entre todos. Conseguimos ser duros quando temos que ser, conseguimos estar 5 minutos depois com uma criança ao colo a proteger a criança, a fazer ação humanitária, a fazer cooperação civil-militar. Conseguimos que as instituições dos países onde nós estamos queiram que nós estejamos lá, ou melhor, pedem para nós lá estarmos e não nos deixam sair. E, sobretudo, no seio das organizações internacionais, somos aqueles que conseguimos, de facto, potenciar o diálogo que é necessário nestas organizações e nestas operações. Há algum momento em que às vezes temos que dizer que não, ou seja, não vamos conseguir repetir a missão, ou não vamos conseguir ficar mais tempo, ou não vamos conseguir ir pelo caminho que a missão exija, ou que o país passa a necessitar? Não, até ao momento isso não aconteceu, portanto isso também obedece a um processo de planeamento. Nós não damos passos maiores que a perna, o país não pode dar passos maiores que a perna e, portanto, sabe as capacidades que tem e é com essas capacidades que tem que se propõe cumprir aquilo que lhes é solicitado. Passando dessa ajuda exterior para a nossa ajuda, é certo que somos um país brando, sem grandes conflitos, ou pelo menos ataques à nossa soberania. Tivemos recentemente, e vamos tendo navios russos que se vão aproximando e do qual vamos dando notícia, mas o nosso país está preparado, ou seja, se de facto for tocada a nossa soberania, e estamos num período de conflitos que renascem e que mostram de facto que um dia estamos bem, no outro dia há um conflito que pode surgir. Portugal está preparado e temos Forças Armadas e Exército, neste caso, preparado. Sem querer extrapolar para as Forças Armadas, e considero que sim, e o Exército está. O Exército está preparado, tem as suas unidades treinadas, tem as suas unidades equipadas e, portanto, está pronto para cumprir as missões que lhe vierem a ser atribuídas nesse aspecto. Mas integrado num todo global de segurança nacional, que também integra o edifício da segurança interna, com o qual, ao nível do ser general, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, são estabelecidos os necessários mecanismos de articulação. Aliás, basta ver que, no caso do apoio militar de emergência, a excelente relação e articulação que existe entre os vários organismos do Estado em proveito da segurança e proteção dos portugueses e dos seus bens.
Perguntava-lhe agora, olhando para o Exército e nesse global das Forças Armadas, quais são os seus maiores desejos? Ou seja, está nesta função há pouco tempo, sensivelmente meio ano. O que é que não quer deixar de fazer ou gostava de facto de deixar feito e de ver feito antes da hora depois de sair? Olha, primeiro eu gostava de concretizar aquilo que está previsto na Lei de Programação Militar, que permitirá, de facto, transformar o nosso Exército. É a primeira. A segunda, pessoas. Gostava de ver transformado ou melhorado o estatuto remuneratório dos meus militares e civis, porque merecem. E acho que é um dever do país reconhecê-los também e reconhecer os homens e mulheres e aquilo que eles fazem. E gostaria de ver rejuvenescido o parque de infraestruturas do Exército, no seu global. Mas também, sobretudo, o grande desígnio que é de transformar mentalidades e ideias dentro do Exército. Um Exército com pessoas felizes e contentes de estarem no Exército. Um Exército de pessoas qualificadas. E um Exército que olha para os papéis e para os processos e que vê neles uma pessoa. Que se preocupa com as pessoas que tem, com as pessoas que tem que proteger também e defender, mas sobretudo também com as pessoas que estão cá dentro e com as suas famílias. E aí uma especificidade muito própria nossa, que é o apoio à família militar. Todos nós, sem exceção, já cumprimos missões fora, dentro, temos grandes períodos de ausência. Ao contrário de outras famílias, nós estamos habituados a que a nossa mulher nos pergunte: hoje vens a casa? Quando é que vens? Para onde é que vais? Porque estão habituadas a este entra e sai dos militares, dos e das militares, porque nós também temos. Mas, portanto, as pessoas, o investimento nas pessoas é muito importante. E, por fim, uma aposta grande na transformação, na inovação, na investigação e no desenvolvimento. Portanto, na última reorganização do Exército, nós criámos já órgãos específicos para isso, estamos a implementar, mas mais do que os órgãos, nós temos de ter pessoas que queiram melhorar o seu conhecimento, queiram trabalhar em prol do conhecimento e da inovação. E uma das minhas prioridades é, de facto, dinamizar a investigação, desenvolvimento e inovação. E para isso, com uma ligação muito estreita à academia, uma ligação muito estreita à indústria, porque daí, de facto, virão mais-valias para o Exército e para o país. Para terminarmos, não lhe podia deixar de perguntar, estamos perante dois conflitos mundiais, um na Ucrânia, que muita atenção concentrou e continua ainda a ter, um novo, aquilo que lhe perguntava são conflitos de facto novos, estamos num mundo diferente. Como general, como é que olha para este mundo, com estes dois conflitos que agora chamam tanta atenção? Naturalmente com muita preocupação. Nós temos vindo a assistir àquilo que é o conflito na Ucrânia, com grande destruição, muitas pessoas a sofrer, muitos impasses estratégicos. E Portugal tem-se posicionado com um apoio firme, claro, determinado e inquestionável à Ucrânia, cedendo vários material, ministrando formação aos seus militares, mas também no seio da Aliança. Gostaria de recuperar que no espaço de um mês nós projetámos, cá está a tal prontidão do Exército, no espaço de um mês nós projetámos uma unidade para a Roménia, onde já está há cerca de 1 ano e meio, cumprindo muito bem a missão com os seus parceiros e, portanto, nos traz prestígio. Relativamente a este conflito que agora graça no Médio Oriente, que resulta de uma ação muito condenável sobre a população civil de Israel, um ato indescritível pela sua violência e que não tem desculpas. E temos assistido nestes dois conflitos à emergência de novas tecnologias, mas sobretudo uma nova ou incremento daquilo que nós chamamos a guerra da informação. Portanto, hoje os conflitos entram pelos nossos olhos de dentro,
através dos vários órgãos de comunicação social, mostrando a realidade que é possível. Não sei se será sempre a realidade mais fiável, mas todas elas têm uma coisa em comum, que é dor e sofrimento. Dor e sofrimento das pessoas. A guerra é algo que é muito duro e nós militares sabemos, e é algo que deveríamos evitar a todo custo. E isso só se consegue se nós tivermos umas boas forças armadas, tivermos um bom exército e demonstrarmos que estamos preparados e prontos para defender os nossos interesses e defender as pessoas. Como refere, é uma guerra que se faz no campo, mas que se faz também através de redes sociais, que rapidamente um lado e o outro acabam por manifestar posições imediatamente a seguir a uma explosão. É uma nova forma de guerra. Isso também tem muita influência para quem está depois no terreno. Tem. Porque os processos decisionais aos vários escalões acabam por ter um grau enorme de complexidade. Nós estamos a ver as coisas em tempo real, não estamos desligados da realidade que estamos a ver, e portanto os processos decisionais e muitas vezes a liberdade da ação tática fica severamente condicionada, porque nós estamos a ver as coisas e a decisão muitas vezes pode implicar consequências que nós não pretendemos. De maneira que, desde há muito tempo, que estas operações de informação são desenvolvidas exatamente para condicionar os processos decisionais de ambas as partes e de outras que estão por fora, se apoiam, se não apoiam, se entram, se não entram, como é que apoiam. Isto já não é novo, foi sempre assim. Mas hoje entra também um pouco a influenciar aqueles escalões mais baixos, se avança a unidade, se não avança a unidade, como é que avança, porque os nossos comandantes no terreno, que vão estar lá à frente, aqueles que estão nos carros de combate, que estão nas viaturas, que estão nas unidades de infantaria, de artilharia, são aqueles que vão executar as ações e que vão estar olhos nos olhos com as pessoas e com o inimigo. E, portanto, também somos condicionados por essas ações de operações de informação. E esta é uma nova área que também se estuda e também se trabalha cada vez mais. Também se estuda e também se trabalha cada vez mais. O Exército está a desenvolver também essa capacidade. É um requisito também da NATO. Nós temos essa capacidade, mas de facto são realidades que já existindo no passado hoje estão exponenciadas pela existência de todas estas redes sociais que tudo potenciam e tudo disseminam. Terminamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado, eu também, pela oportunidade que nos deu. E espero que, voltando um bocadinho ao início da nossa entrevista, que esta Semana do Exército sirva para dar a conhecer melhor o Exército, que atraia as pessoas, vão a Viana, para além de ser uma cidade lindíssima, vão ter a oportunidade de ver as capacidades do Exército, do vosso Exército, e espero que fiquem surpreendidas com algumas das coisas que vão ver, seja na demonstra de materiais e de equipamentos, seja na nossa exposição tecnológica, onde vamos ter várias indústrias a expor os seus produtos, seja num seminário que estamos a fazer de inovação também com a indústria e a academia, seja também no aspecto cultural, porque ainda não falámos aqui nesta entrevista, mas o Exército também é cultura. E o Exército tem a sua história, tem os seus órgãos culturais, tem uma riquíssima biblioteca, tem dos melhores arquivos a nível nacional. A nossa biblioteca digital é das que tem maior número de visitas a nível europeu, algo que as pessoas desconhecem. Temos os nossos museus que são lindíssimos e convido as pessoas a visitar, ali, nomeadamente o Museu Militar ao pé de Santa Apolónia, mas temos os nossos órgãos musicais, que as pessoas julgam que os nossos órgãos musicais só tocam bandas militares. Portanto, também vão ver que tocam outras coisas. Aliás, são de facto as unidades mais solicitadas por câmaras municipais e instituições para atuar ao longo do país, fazendo espetáculos musicais muito bonitos e assim também contribuindo para divulgar outra imagem do Exército. E no caso de Viana, dizer-vos que vamos ter três concertos muito bonitos. O primeiro, que foi criado este ano, chamamos o Concerto Jovem, portanto vai ser com o Padre Guilherme, o famoso DJ, que também é capelão militar, e vai atuar em Viana.
Depois teremos a Orquestra Ligeira do Exército que interagirá com o Rancho Folclórico Santa Marta de Portozelo. E, por fim, a Banda Sinfónica do Exército, também com o Rancho Folclórico Santa Marta de Portozelo, porque entendemos que, ao nível cultural, e neste caso musical, deveríamos integrar aquilo que são as realidades culturais do Concelho de Viana do Castelo, que nos vai dar muita alegria. Aliás, toda esta semana do Exército foi feita em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, para também interagirmos com agentes e com as instituições daquele concelho. E fomos extraordinariamente bem recebidos, extraordinariamente bem apoiados, e é uma alegria estarmos em Viana, é uma alegria trabalharmos com o município de Viana e com agentes de Viana, e esperamos de facto uma grande enchente, não obstante possa estar um bocadinho de chuva, mas isso no Minho as pessoas já estão habituadas, mas esperamos ter uma grande enchente, esperamos ter a grande enchente que transmita de facto o carinho que os portugueses dão ao Exército e a curiosidade do Exército, das pessoas para conhecerem melhor o Exército. Muito obrigado. Fica o convite. Muito obrigado. obrigada.